É possível empreender com sucesso sem abrir mão da maternidade? Hoje a conversa é com uma mulher que não apenas encarou esse desafio, como fez isso um case de sucesso. Caterina é esteticista, empreendedora e mãe de 3 filhos. Fundou e consolidou a Vitae Estética em Suzano em 2012 e em 2019 foi reconhecida com o prêmio Top Business e hoje é referência em sua região. Ao longo de mais de 12 anos de mercado, Caterina acumulou não apenas experiência, mas também aprendizados como equilibrar a ambição profissional, dedicação familiar e autoconfiança. Se você já se perguntou como é possível dar conta de tudo isso e ainda crescer, esse episódio é feito para você, comigo, Ronaldo, e meu parceiro de sempre, Rodrigo Francisco, no Carta Branca Podcast. Boa noite a todos, é isso, como o Ronaldo já apresentou muito bem a Caterine. Fala um pouquinho pra gente aí como que foi o início da jornada lá em 2012, a faculdade de estética, na sua infância, o que que te motivou a chegar onde você chegou? Meu Deus! Muito obrigada aí, tanto elogio, né? Contando um pouquinho aí da carreira, da história, coisa, a data até que eu nem lembrava. É, eu, na verdade, conheci a estética porque eu precisei muito da estética lá na minha pré-adolescência. Na adolescência, eu tive muito problema de pele, principalmente, né, com acne, e passei por vários profissionais, a sua grande maioria dermatologistas, e não achava solução para o meu problema até que eu conheci uma esteticista. E eu tinha um problema assim tão sério de acne que eu não saía de casa, eu não queria me expor, porque além da vergonha, né, da questão estética, eu também tinha relação com dor, né? E foi uma esteticista que melhorou minha pele assim, em poucas sessões. E a partir de aí eu não conhecia a estética. Na verdade, quando eu entrei na estética, na faculdade, não se falava da estética, né? Eu fui, inclusive, a segunda turma a se formar numa graduação, mas foi através dessa esteticista que eu conheci a estética, entrei um pouquinho sem saber o que era, na verdade, eu só sabia através dessa esteticista e fui me apaixonando ali na E faculdade. você lembra quantos anos mais ou menos você tinha quando esse episódio aconteceu? Olha, eu tinha problema de acne, comecei assim desde os 11 anos e eu conheci essa profissional, eu tinha 15 anos. Então, esse período todo foi tomando medicação, foi fazendo é, consulta com médico e não tinha Não solução para o meu resolvia. problema, né? E essa é uma questão que eu acho muito legal, que o pessoal que trabalha com essa parte estética, seja com corte de cabelo, seja cuidando de pele, seja lá o que for, é interessante que você trabalha isso que você falou. Você tinha uma questão da dor, mas não era só a dor também, a questão de se olhar no espelho, de se Sim, enxergar, de sim. como as pessoas te veem. Então, eu fico impressionado como às vezes é uma profissão que você consegue dar para as pessoas uma sensação de bem-estar, de melhora consigo mesmo, de se enxergar diferente, de autoconfiança que Autoestima, autoestima. né? Sim, principalmente a autoestima. Quem nunca foi numa clínica de estética, quem não conhece, acha que é algo muito superficial, né? Então, eu vou tratar Fútil, ali né? isso. Mas aí, quando você entra dentro de uma clínica, você percebe que isso vai além. Principalmente quando a gente fala de uma mãe, né? De uma, de uma mãe que acabou de ganhar bebê, que teve uma mudança corporal ali muito grande, que não se vê mais como antes, que foi uma mudança muito brusca ali, 9 meses onde o corpo mudou muito, e na grande maioria das vezes não vai voltar como antes. E a gente vê que vai além do tratamento, é claro que a gente quer aquele resultado, né? A gente quer uma melhora desse corpo, mas só aquele momento daquela mãe estar ali conversando, contando o dia a dia dela, às vezes a gente trocando ali experiências, é, já é uma mudança sistêmica ali, tanto da alma quanto do corpo. Isso eu falo da mãe, é claro que é algo assim muito visível, e é o que a gente mais vê lá na clínica, mas isso em qualquer outro procedimento, como pré-adolescente e adolescente com problema de acne, muitas mulheres, até homens com problema de melasma.
Então, isso em todos os procedimentos. A gente não está visando ali só a questão da mudança visual, aquilo que a gente consegue ver a olho nu, mas também o emocional, como a pessoa vai se portar diante das outras também, né? Aquilo que eu falei. Eu tinha muita vergonha até de sair de casa, de conversar. Tem gente que deixa de arrumar um emprego porque tem autoestima baixa, problema de cicatriz de acne, então quer sempre ficar com a área coberta. Então, é muito legal a gente ver um paciente, quando ele entra e sai da clínica. Até a vestimenta, às vezes, muda. Muda. Tem um exemplo prático também, hoje não tenho mais problema com isso, mas quanto mais jovem, tinha muito problema com o meu cabelo. Muito Uhum. problema com o meu cabelo. E eu nem ligava, na verdade. Assim, era uma coisa que pra mim tava lá e se não tivesse, não fazia diferença. Porque não me agradava, não era nada que era legal. E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, eu levei ele uma vez pra cortar cabelo no lugar. Nem o rapaz que cortou meu cabelo nem corta mais, não é mais barbeiro, né? Mas ele cortou o cabelo do meu filho, eu falei, nossa, achei tão legal o corte que ele fez no meu filho, eu falei, cara, como é que eu faço pra ter um cabelo desse jeito? Ele falou, só querer, né? E aí ele cortou meu cabelo de um jeito mais jovem na época, né? Cara, eu achei que ficou tão legal, eu gostei tanto, eu saí tão feliz de lá, me Sim. olhando diferente, com a imagem diferente, mudou muita coisa, assim, eu realmente passei a querer me vestir diferente, cuidar mais, passar mais tempo cuidando da minha imagem, então isso é uma coisa que é inegável, né? Sim. Mas não, sem querer fugir muito do assunto que o Rodrigo puxou aí. Quando eu comecei a minha formação superior, eu comecei porque eu estava numa área específica de trabalho. Você começou a fazer a faculdade porque você já estava na estética, ou você iniciou a estética, o curso para depois ir para tua área profissional? Não, na verdade, é, eu sempre fui mais. Eu sempre quis a área da saúde, mas o sonho do meu pai era que eu fosse médica. E eu tive até a oportunidade de conhecer alguns hospitais, de tão assim envolvida que eu estava, que eu conhecia vários médicos. Quando eu estive ali dentro de hospital, eu vi que não era o que eu. Na verdade, não era um dom, porque quem trabalha em hospital, além de todo estudo, tudo tem que ter um dom, porque você vai lidar com doença, né? E ali eu me vi perdida. Falei, e agora? Porque não é isso que eu quero, e a minha vida inteira, minha família, na verdade, me condicionou para isso, e agora eu não sei o que fazer. E aí, conheci essa esteticista aí antes de me formar no ensino Colégio. médio. E aí minha mãe que ficou também ali me incentivando, né? Eu falei, ó, medicina eu não quero. Aí ela falou, por que que você não faz estética? Só que estética não era, a gente não sabia o que era estética, na verdade. Tanto é que quando eu entrei na estética, meu pai falou, o que que é isso? É dermatologia? É o quê? E eu também não sabia explicar muito, eu só achava muito legal. E aí, quando eu entrei na estética, que eu fui conhecendo. Aí eu fui conhecendo as técnicas faciais, corporais, até chegar onde eu tô hoje, que o meu foco hoje, na verdade, é pós-parto, é gestante e pós-gestacional, né? Esse é o meu grande foco hoje. Mas eu atendo de tudo. Tanto o público feminino, o público masculino, a grande maioria das disfunções, a gente trata lá sim, mas eu me apaixonei por essa área da gestante pós-gestacional. Porque eu passei e passo por isso, né? Então eu vi o quanto é importante. Bom, legal, história recente, né? E quando você concluiu a faculdade de estética, você já saiu com um pensamento de ter a sua própria clínica de estética? Ou você, como que foi esse pensamento para Aham, ter a Vitae? Lá atrás sim. já era a Vitae, como que era? Sim. Na verdade, eu estagiei muito cedo. Eu tive a oportunidade de estagiar já no segundo semestre da faculdade. Eu fui funcionária pública muito pouquinho. Eu até corto essa história da minha vida, eu não conto muito, porque foi muito pouco mesmo. Foi menos de uma semana. Nossa. Porque eu passei e entrei tudo, comecei a trabalhar e eu tive a oportunidade de estagiar numa clínica de estética. Então, era a minha oportunidade de já ingressar na área. Então, eu deixei, eu saí,
porque eu não sabia quando eu ia ter essa oportunidade de novo e tão nova, né? Assim, tão nova na carreira mesmo. E aí eu fui. Quando eu entrei nesse estágio, eu amei. Nossa, uma oportunidade maravilhosa. Mas eu sabia que enquanto eu estivesse trabalhando dentro de uma clínica, eu ia ficar engessada naquilo que eles estavam propondo, que não era muito a minha visão, ainda mais quando a gente está na faculdade, né? A gente quer tudo perfeito, acha que vai salvar o mundo. Então, eu ainda estava nessa visão. Então, assim que eu terminei na verdade, assim, antes de terminar a faculdade, eu já tinha o meu espacinho de estética, que era dentro de um salão de beleza. Então, eu estagiei dentro de um ano, ainda estudava, e depois eu abri uma salinha dentro de um salão de beleza. Não tinha esse nome Vitae, era meu nome mesmo, era Caterine da estética. E aí, depois que eu fui me aprofundando mais, né? Aí eu fui conversando com especialistas que falou, não, você tem que ter um nome, né? Tirar um pouquinho aí o seu foco, se você quiser ter mais funcionários, se você quiser ter uma equipe grande, e você precisa ter o seu nome. Mas eu comecei assim, dentro de um salão de beleza. E eu não sei se essa é uma dúvida só minha ou do Rodrigo também, mas explica pra gente o que é estética, porque, assim, de uma forma que a gente possa entender. Porque quando fala em estética, a gente, sei lá, você falou de comecei com uma salinha dentro de um salão de beleza. Aham. Quando fala de estética, eu já imagino, é o salão de beleza. Não é isso, estética é outra coisa. A estética em si, ela trabalha disfunções corporais, né? E é claro que tem também os spas, tem a questão de massagem, mas quando a gente fala de clínica de estética ou tratamentos estéticos, a gente está falando de qualquer alteração que a gente tem no corpo e que a gente precisa melhorar. Então, estria, rompimento de fibra. Então, a gente vai tratar essas estrias através da estética. A gente tem lipedema, né, que hoje está muito em alta. Então, não quero fazer cirurgia, mas eu tenho tratamentos estéticos que vão melhorar essa disfunção. Gestante, que tem muita retenção de líquido, e pouca coisa pode se fazer na gestante, porque é tudo muito limitado. Eu posso fazer a drenagem. Acne, tratamento para acne. Quando é uma acne mais leve, a gente trata com esteticista, que inclusive é o melhor profissional que tem para tratar. Quando é um grau mais elevado, entra com medicação com dermatologista, mas a gente sempre em união ali, dermato, esteticista. Então, é isso. Já o salão de beleza, ele já engloba isso, maquiagem, cabelo, também eu não acho que eu nem conheço nenhum salão que não tenha nenhuma esteticista ou profissional com massagem, dia da noiva. Foi uma boa pergunta, né? Porque normalmente quando você fala de estética, você já pensa em algo fútil, né? Digamos assim, que eu tô... Tratando o estético. Isso, não gosto um pouco dessa parte do meu rosto, então eu vou melhorar essa parte aqui. Mas não, na verdade você tem um problema anterior e você trata o problema através da estética, né? Isso. E lembrando que essa questão da futilidade aí que a gente tá falando, a gente já concordou que na verdade não é bem futilidade, né? Porque no fim das contas, quando você trata de uma questão que parece ser fútil, você está tratando de temas muito mais profundos que as pessoas carregam, e muitas vezes por conta de um quesito aparência, né? Então, pô, bem legal, bem interessante. E você falou que você começou num salãozinho de beleza, numa salinha, e aí a hora que você tomou a decisão de se mudar para um ponto que fosse seu, para um lugar teu, como isso aconteceu? Você tinha dinheiro para abrir? Nossa, Tava lá com caixa cheia, falou, olha, vou investir. Agora é a hora, Agora né? é a hora. Olha, não, imagina. Na verdade, nossa, até chegar até aqui, e não que eu ache que eu esteja já no ápice, mas para chegar até aqui foi chão. Essa salinha que eu abri, na verdade, foi em São Paulo, e eu sempre morei aqui em Suzano. E eu tive uma oportunidade, é que a história é um pouquinho longa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar nesse salão, mas era uma salinha bem pequenininha assim, muito pequenininha, cabia só a maca, a paciente e eu. Não cabia mais nada. Então, quando começou a aumentar a clientela,
e eu comecei a comprar mais equipamentos, na verdade, ali já não cabia mais. E aí foi a hora que eu saí. Eu conversei com o dono, tudo certinho, agradeci demais. Indiquei outras profissionais para atender lá. E aí eu procurei outras salas na região. Só que lá eu não fiquei muito. E eu já vim logo para Suzano. Então, a experiência que eu tive mesmo de estética lá para São Paulo foi dentro desse salão de beleza. Aí eu fui para uma salinha um pouco maior e já vim para Suzano. E aí aqui foi que eu despontei, na verdade mesmo. E um lugar que eu não imaginava. Porque a gente sempre fala São Paulo é o melhor lugar, né? Nossa, lá que tem o melhor público. E não, quando eu vim para Suzano, o primeiro mês, assim, eu atendi de uma forma que eu não imaginava. Legal. Pode falar se quiser. Não, ia só falar, esse espírito empreendedor, né? Que você já fazendo, estagiando lá na sua área, você já pensou também nessa salinha no salão de beleza. Como que foi se na sua adolescência, não sei, antes você já tinha esse espírito empreendedor, não, quero ter o meu próprio negócio, como que foi? Olha, na verdade, até hoje eu acho que eu não tenho esse espírito empreendedor, né? Eu é que as coisas foram me levando até aqui. Então, eu queria fazer as coisas do meu jeitinho, eu queria dar um toque ali que se eu, dentro de uma clínica eu não ia conseguir, né? Então, dentro de uma clínica, era tudo muito limitado. Então, eu sabia que se eu continuasse ali, eu ia ficar só naquilo mesmo, num protocolo. É muito fechado, eu ia ficar muito engessada e não era isso que eu queria. Então, a própria área foi me guiando aí. Não algo que, assim, eu sempre sonhei em empreender, não. Na verdade, quando eu entrei na estética, eu nem sabia também o que era empreender. Eu não imaginava. É legal, na verdade você começou estudando, como você falou, meio que estava um pouco perdida ali, acabou indo para uma área que você tinha descoberto há pouco tempo e que te pareceu interessante Sim. e Uhum. foi caminhando. Mas então, legal. Aí você veio para Suzano. Quando você veio para Suzano, você veio para esse lugar onde você tá? Não, Não. não. Eu comecei num prédio comercial, numa sala. E eu atendia sozinha. E aí, o que que aconteceu? Várias amigas que estudaram comigo, assim, a vida inteira, começaram a Frequentar. vir e começaram a indicar. Então, foi isso. Na época, não tinha muito essa questão de rede social, não era tão forte quanto hoje. Não postava muito, né? Não tinha essa habilidade. Então foi muito boca a boca mesmo. E aí eu fui, era uma salinha pequena, mas não tão pequena quanto inicialmente. E fui crescendo, aí aumentei. No mesmo prédio, eu aluguei uma outra sala, chamei uma outra menina para atender comigo, comprei mais equipamentos. E aí eu fui para um espaço maior. E aí eu acho que vocês vão chegar até nesse ponto que talvez já vai envolver a questão de maternidade e empreendedorismo. Eu fui para uma sala, para uma clínica agora maior, né, com várias funcionárias. Eu cheguei a ter 5 funcionárias mais recepcionista e eu também atendia. E aí quando veio a maternidade, eu vi que era a hora de mudar, que eu não tava, eu sou muito sincera, eu não estava dando conta de funcionários de atendimentos e a maternidade. E aí foi a hora que eu falei, vou reduzir, que senão eu não. Isso no primeiro filho. Já no primeiro filho. E eu falo isso para todas as pacientes. Eu tenho muitas que empreendem e elas falam, como que você dá conta? E eu falo, eu tive que moldar a minha vida, né? Minha vida pessoal sempre, mas também a profissional, para que desse certo e para que eu conseguisse alinhar da melhor forma possível a questão da maternidade e da clínica. Porque já é difícil, eu já não conseguia estar lá 100%, e às vezes entrava uma paciente lá e eu falava, meu Deus, eu nunca vi essa paciente.
eu nem sei o que ela tá fazendo e ela já tá lá na 8ª sessão. E isso começou a me deixar aflita, porque eu sempre fui muito assim, amiga da paciente, conhecia todas. Então eu falei, não, agora é hora de dar uma reduzida, não parar, porque é o meu sonho, né? Mas eu vou ter que dar essa reduzida para moldar a minha vida mesmo, Legal. E como é que você fazia? Você tinha uma rede de apoio? Como é que funcionou isso na sua vida? né? Eu nunca tive rede de apoio forte, porque a minha família é bem idosa. Minha mãe, na verdade, faleceu um dia antes de eu descobrir que estava grávida do primeiro. E era o sonho da minha mãe. Mas o meu pai, muito idoso também. Meu pai hoje tem 82 anos. E a minha família mora tudo longe. Paraná, Brasília. Então, rede de apoio sempre foi o mínimo possível. Mas eu acho que, assim, como eu já entrei na maternidade assim, eu não sei como que é ter uma rede de apoio forte, assim, de falar, ai, ó, hoje eu vou no podcast, tem Vou alguém aí fechar que com alguém. pode, então eu nunca tive isso, E então como é pra que você mim é se virava com tranquilo. isso? Quem me ajudou muito, e me ajuda até hoje, é a escola. Então eu coloquei sempre os 3. Sempre foram muito cedo para a escola. Com 5 meses, com 4 meses eles já estavam lá. Já é pro berçário. Isso. E quem me ajuda, assim, bastante é a minha sogra. Eu agradeço muito. Ela trabalha, né? Então não é uma pessoa que consegue estar sempre, Uhum. mas sempre que a gente alinha tudo certinho, ó, eu vou fazer tal coisa, me ajuda. Ela é meu braço direito. Mas a questão que você falou que começou a dar uma enxugada, você Aham. começou a priorizar alguns tratamentos estéticos, você reduziu o tamanho da clínica, como que foi essa estratégia para você justamente conciliar a maternidade mais a clínica, né? Tá, o que que eu fiz para reduzir os atendimentos, né? E eu reduzi também, na verdade, eu reduzi os atendimentos primeiro. Depois, consequentemente, eu reduzi o espaço. Eu aumentei o valor eu continuei atendendo todos os procedimentos. Eu aumentei o valor e aí eu diminuí a cartela de clientes. Foi isso que eu fiz. E aí eu reduzi também. Aí foi assim, na verdade, uma esteticista abriu o próprio espaço dela. Então ela saiu, eu já não coloquei mais ninguém. Aí a segunda também abriu o espaço dela. E aí eu também não coloquei ninguém. Até chegar num ponto que eu fiquei com 2 esteticistas. E aí eu fui para o espaço mais. Eu falo que é menor, mas mais aconchegante para o que a gente precisava ali. Mais seguro, tudo. Mas foi isso que eu fiz. Eu aumentei o valor dos E procedimentos. você comentou que uma esteticista foi, abriu a sua própria, a outra foi também. E normalmente, assim, nesse mercado, não sei, quando tem um cliente, ele vamos dizer assim, é fiel àquela esteticista. Então, tipo, essas sessões sempre é feita com ela, e acaba, tipo, não sei se ele acaba levando Levando, esses né? clientes Aham, junto com ela. aham. É, Não, eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Na verdade, assim, eu fico muito feliz e oro muito. É claro que eu quero todas as meninas comigo, né? A gente treina tudo para que elas fiquem. Mas eu fico feliz porque é um crescimento, assim como eu também atendi numa clínica. E eu cresci, eu também quero isso delas, né? Então, desde que quando eu contrato, eu já conscientizo elas dessas questões. Então, quando elas saem, elas não saem com esse foco de eu vou pegar os seus pacientes. Tanto é que elas atendem até distante, nos bairros dela. É claro que tem paciente que vai querer ir com elas e não tem problema Normal, nenhum. né? Eu falo que tem cliente para todo mundo. Mas assim, elas saem, eu muito grata a elas e elas também muito gratas ao que aprenderam. Eu gosto de. É que agora eu já tenho uma equipe fixa há bastante tempo. Mas as meninas, sempre que atenderam comigo, eu gostava de pegar as meninas cruas, assim como me pegaram lá no estágio. Porque aí eu moldo do jeito uhum. que eu acho legal. E eu sempre falo que elas também, tudo que elas quiserem acrescentar dentro da clínica, eu acho válido. Então, quando elas saem da clínica, elas saem com o meu jeitinho. E depois elas vão criando delas. Até o jeito de arrumar a maca é igualzinha. Falo, nossa, tem uma Vitae aí, mas não tem jeito.
Porque elas vão, e até hoje, eu não consigo atender tal paciente por conta de horário. Tem como você atender? Eu mando mensagem para elas, e elas vão e atendem. Tem uma paciente para atender lá em outra cidade, vocês conseguem? E eu mando. Então, em relação a isso, não tive problema. Legal. É legal. E esse negócio que você falou de pegar pessoas que estão iniciando, é bacana porque você coloca sua cultura, né? Sim, sim. Eu não imaginava nada diferente, porque você comentou que uma das coisas que te incomodou bastante foi o fato de, nossa, a pessoa tá aqui há 8 sessões e eu não sei o que ela tá fazendo. Te incomodou porque você estava sempre próximo, mesmo quando não era você que estava atendendo. Uhum. Então eu entendo que isso também gera uma fidelização, né? Então, o cliente, ele tá lá, ele faz tratamento com a outra pessoa que não é você, mas ao mesmo tempo ele tem aquela sensação de que é você que está fazendo de certa forma, porque a pessoa está seguindo uma cultura, um método que foi treinado por você e a pessoa está tendo a tua atenção ali e isso acaba de alguma maneira gerando essa na minha cabeça, imagino eu, Essa né? fidelidade, né? Fidelidade. Mas eu tive essa dificuldade de que as pacientes não fizessem o atendimento comigo. Isso aí eu tive no início. Acho que foi até uma pergunta que você fez, né? Eu tive, mas é que elas não tiveram escolha, né? Ou elas passavam com uma das minhas meninas, ou não passavam, porque eu saí. Minha licença maternidade sempre foi muito curtinha. A primeira foi 2 meses. Mas eu sempre estava ali dentro desses 2 meses. Eu levava o bebê e estava ali, mas não atendia. Então, foi algo que assim, ou eu passo com a esteticista essa, ou não tem Eu como, fico sem. mas foi difícil. Hoje elas já estão super acostumadas, mas foi difícil no início. E também, não sei, às vezes pessoas novas que talvez chegassem, né, que ainda não tinham uma referência sua, né? Mas Sim, imagino que o pessoal que começou a atender com você lá no início não quer não, eu mudar tenho um agora, né? cliente que está comigo há 7 anos, que eu não tô todo esse tempo aqui em Suzano, né? Eu vim depois, então desde o início. Mas hoje elas entendem super bem. Se eu não tô atendendo, eu tô lá na clínica. E hoje, você falou que hoje você tem um foco bastante em gestantes, né? Como que foi essa virada de chave? Foi uma dor sua, uma dor que você identificou, falou, não, eu tenho que focar nisso agora. Porque Aham. lá o seu desejo de fazer a faculdade ou ir para essa carreira de estética foi uma dor sua da acne, que Sim. você conheceu Aham. uma esteticista. E esse foco da gestante foi algo similar também, Ana? Foi totalmente, totalmente. Eu tive uma visão diferente até em todos os detalhes dentro de qualquer espaço, né? Mas eu vou falar de uma clínica, os detalhes, eu não era muito detalhista. Detalhista no sentido assim, recepção. Tem que ter uma florzinha, tem que ter um papelzinho com uma frase, eu não tinha isso. Mas quando eu fiquei grávida, né? Que tem toda aquela alteração hormonal, que tem todo aquele medo, né? Principalmente o primeiro, como que vai ser daqui para frente? Então eu sempre vou em outras clínicas, principalmente de amigas, e eu me emocionava com esses detalhes. Aí eu falei, nossa, olha como faz diferença, né? O cuidado ali durante também o procedimento é diferente. Quando eu não era mãe, eu não tinha noção do que se passava. Por mais que eu conversasse com as gestantes, com as mães que acabaram de ter bebê, eu não sabia como que era o emocional. E só vivendo isso. Então, tem alguns detalhes ali dentro da clínica que eu mudei totalmente por já ter vivenciado. De preparar um espaço para o bebê, para a criança, de ter fralda dentro da sala, de deixar uma esteticista reservada para ficar com o bebê. A grande maioria que vai lá tem bebezinho mesmo, assim, de dias, às vezes. E aí são esses detalhes que, eu não consigo sair, não consigo me cuidar, apesar de estar me achando super diferente, né? Inchada, com dor, porque eu não tenho com quem deixar o bebê. Então, eu penso nesses detalhes também. Legal. Acho que, salvo engano, acho que teve uma sessão que a Cíntia, minha esposa, pra quem não conhece, ela foi e levou o meu mais novo, Sim, né? sim. Ela foi com Na ele. avaliação, ela levou os dois e a gente vai se adaptando. Tento deixar o mais confortável possível. Precisa parar para amamentar. Não tem problema, eu sempre deixo um espaço
a mais. Ah, o bebê chorou. Então eu sempre falo, não tem problema, eu sou mãe, eu entendo. Né? Então eu vejo que elas já chegam mais tranquilas, sabendo que eu tenho filho, né? Que eu sei como que é essa maternidade, ainda mais criança. Eu falo que eu tenho prioridade para falar de crianças até 4 anos. Depois eu não sei como que é, mas até 4, então eu sei que vai chorar, que quer a mãe, que quer ficar lá dentro da sala com a mãe. Mesmo o pai levando, mesmo o pai estando lá, não, É. tem que ficar lá dentro da sala. Então, todos esses detalhes que só vivendo mesmo a gente sabe. Seu mais velho tem 4 anos hoje? É, tá com o pé no 4. Tá com 3 e pouquinho. E os outros? 2 anos e 10 meses. Por isso que eu falei, é uma escadinha. 10 meses. 10 meses. E você também fez esse período de 2 meses aí de licença maternidade, ou agora você já fez um processo diferente no terceiro? Ah, não, aí o primeiro eu fiquei mais tempo, né? Fiquei em torno de 2 meses, mas eu sempre estava na clínica. Já no segundo, foi questão de 15 dias eu já estava de volta. Meu Deus. Foi muito rápido, muito rápido. Eu já sabia mais ou menos como ia estar o corpo, né? Como que a criança ia reagir. É claro que cada uma, né, tem ali a sua particularidade, mas eu já tinha uma noção. O terceiro, então, uma semana, eu acho que eu já estava lá Mas atendendo? atendendo. Ainda não consigo atender como antigamente, né? Não sei quando eu vou voltar a atender, mas sim, consigo atender. Hoje não precisa estar na escolinha, né? Mas eu consegui, assim, 1, 2, 3 clientes. Eu atendia. Você Puxa sempre vida. querendo estar lá também, né? Dos dois lados, né? Eu sou inquieta, eu não consigo ficar. Que eu acho que é uma característica do empreendedor, né? Você fala assim, nunca me vi empreendedora, mas eu acho que essa inquietude, esse negócio de não conseguir ficar parado, não se Sim, contentar, não aceitar a situação, acho que isso é uma característica primordial. Todo mundo que passou por essa mesa aqui até agora com a gente, que é empreendedor, que tá, né, no campo de batalha trabalhando, são pessoas assim super inquietas. A gente percebe nas falas, nas atitudes, em ações que a pessoa realmente tem isso, né? Essa de tem que ter, senão. É tem que estar aquela se questão movimentando, de né? não É, sempre querer sair da zona de conforto, né? Que todo é, mundo fala. Não, Exato, aqui eu não, eu exato. quero estar ali, eu quero estar em campo, eu quero estar jogando, né? sim, sim. E uma outra característica interessante também é a questão de você identificar a dor, né? Que o empreendedor também, ele identifica qual que é a dor que você tem e tem uma solução para aquela dor, né? Sim, sim, E no isso seu mesmo. caso foi tanto na decisão inicial quanto agora no foco, né? Não sei Sim, se sim. quiser comentar um pouquinho mais como que é esse foco para as pessoas, para gestantes que estão nos assistindo aí também. Acho que é legal. Ah, sim. Na verdade, até aqui em primeira mão, né? Meu sonho, na verdade, hoje, meu objetivo é tornar a Vitae uma clínica referência nessa área de gestantes e pós-gestacional. Com ginecologista, com profissionais mais ligados, né? Na verdade, eu já venho tentando aí há um tempo, não é tão simples, né? Justamente porque eu também sou conhecida por outros procedimentos, como melasma, né? Muito forte lá. Mas depois que eu me tornei mãe, eu senti muito essa necessidade e gostei muito de entrar nessa área. É, então, é um objetivo. Talvez aí daqui uns anos vocês vão conhecer a Cenas dos Vitae, próximos capítulos. sim, mais focado nessa área. Desculpa, qual que foi a sua pergunta? Eu acho que eu fugi um pouco do. Não, É isso? falar um pouco sobre quais são os procedimentos que tem de pós-gestacional. É, O que que uma mulher gestante hoje ou que teve filho recentemente, Uhum. quais são os serviços, quais são os benefícios que ela tem de estar procurando a Vitae, por exemplo? Sim. Ó, uma gestante, na verdade, a gente tem um procedimento de drenagem, de limpeza de pele. Todos esses procedimentos, eles são todos adaptados para essa fase, né? Então, não é qualquer tipo de técnica, não é todo tipo de cosmético. Então, o nosso é bem específico para essa fase. E o pós-gestacional mais ainda. Então, a gente tem procedimentos, protocolos que são específicos para as alterações. É claro que cada mulher aí vai ter uma alteração diferente, cada grau diferente, mas a grande maioria é flacidez de pele, flacidez muscular,
né? A diástase, a temida diástase. É, Acne, tem muita mulher que desenvolve acne no pós-gestacional, tem muita mulher que desenvolve o melasma. é, Então, a gente faz todo tipo de procedimento. O forte lá na clínica hoje é tratar a região abdominal mesmo. As alterações que a gestante sofreu ali durante o processo gestacional e que, na grande maioria, não retorna sozinha. A gente precisa Você tá falando, desse. flacidez, Isso. diástase. Precisa de um start ali. Eu falo que a estética ela vem para dar esse start, né? Que é para ativar esse metabolismo, para melhorar essa musculatura, porque muitas vezes até treinando, só treinando não melhora. Então tem que ter a união aí, é claro, de uma alimentação saudável, treino e estética, porque a estética é focado ali no que está na alteração principal. É legal. E eu desculpa tocar de novo nesse tema, Imagina. mas você falou sobre filhos e essa relação de voltar muito cedo pro trabalho. E assim, eu tenho 3 filhos. Hoje minha esposa tem a pequenininha em casa, a Luluzinha, e minha esposa é assim, é um grude com ela absurdo, assim, é um negócio. E às vezes eu percebo que ela tem uma sensação muito de culpa em alguns momentos, mesmo estando muito presente, mesmo dando muita atenção, ainda gera às vezes aquele sentimento de que eu acho que toda mãe tem um pouco de. Hum, E aí, como é que você lida com essas situações de tipo, nossa, eu preciso abrir mão de um tempo com meus filhos para estar dedicando esse tempo aqui na minha atividade profissional. Como é que você lida com isso? mas eu falo que isso é o mal de mãe. É 100% vai se sentir culpada em alguma coisa. Se ela tá trabalhando, ela se sente culpada por não estar em casa. Se ela tá em casa, ela tá se sentindo culpada por não estar trabalhando. Então, eu sempre falo, eu falo aqui, eu vou falar para vocês, né? Eu falo muito para as minhas pacientes de que empreender, trabalhar em maternidade, você dá conta de tudo? Nunca a gente vai dar. A gente, na verdade, não dá 100% de conta de tudo. E na maternidade é a mesma coisa. Sempre falo que a maternidade é algo delicioso, mas que vai exigir de você muitos aspectos, né? Exige tempo, exige financeiro, né? Exige emocional muito forte, o empreendedorismo também. Então, é você saber lidar. É o que eu fiz. Eu vi que eu não estava sabendo lidar com um espaço grande, com vários funcionários que são pessoas, e com a maternidade, e até com o meu emocional, né? Que eu estava ali aprendendo a lidar com tanta coisa, né? E eu resolvi respirar e parar um pouco. Então, eu não acho que existe assim algo que a gente possa falar, não, tem que ser feito isso, tem que fazer isso. Não, é sentir o que é o momento. Às vezes o momento eu tenho que focar mais na maternidade agora, porque meu filho não tá bem, tá doente, e uma hora não. Agora é a hora de Acelerar. focar acelerar e focar mais no meu trabalho, na minha empresa. Então é isso, uma semana, um dia de cada vez, né? Um Um equilíbrio, né? Tem que equilíbrio. E ter. criança, um dia tá bem, outro dia não tá, então a mãe vai rebolando ali para dar conta de tudo. Que é isso que eu ia falar, né? Como é que você organiza a tua rotina, né? Porque tá legal, então você tem lá a sua. Hoje eu acho que eu entendi um pouco. Se você tem um período que seus filhos estão na escola, e esse período é o período que você tem para executar suas atividades Isso. profissionais, mas você também é dona de casa, tem outros afazeres. Aham. E quando você empreende, eu entendo que não é só atender. Você está falando aqui de planos, de projetos para o futuro. Tudo isso demanda coisas a serem feitas fora do teu horário de atendimento. Sim. Como é que você organiza essa tua vida aí, essas demandas diferentes e todas importantes, né? Sim, eu falo e eu dou graças a Deus que hoje eu tenho a minha equipe,
que sabe fazer praticamente tudo que eu faço, né? Então, isso tem me ajudado muito. E as meninas que estão hoje, elas estão desde quando eu engravidei do meu primeiro filho. Então, eu já fui ensinando, já fui condicionando a trabalhar desde de como recepcionar, por exemplo, a oferecer ali o café, porque é um espaço pequeno, né? A gente tem a recepção principal lá do prédio e tem a recepção dentro da nossa clínica, desde fazer o pagamento. Então, elas fazem tudo. Então, eu tenho essa facilidade. Talvez se eu atendesse sozinha, já teria que fazer um esquema diferente aí. Uma redução maior de atendimentos, né? Mas eu tenho essa facilidade. Hoje eu não preciso estar 100% ali no atendimento. Então, hoje eu não atendo todas as pacientes. Eu atendo uma, duas. Então, dentro do horário ali das que as crianças estão na escola, eu atendo uma, duas. O restante eu faço essa parte mais burocrática, né? Mais administrativa. E quando dá tempo, aí o foco é casa. Eu sempre falo que o meu último foco vai ser questão de organização da casa. Infelizmente, mas eu falo que esse é o meu. Eu tenho pessoas que me ajudam, né? Que limpam tudo certinho. Mas o meu foco último é esse. Já fui muito focada, eu quero deixar a casa organizada. Aí eu vi que eu tava falhando na missão. Que eu ficava o dia inteirinho, uma segunda, pegava a segunda inteirinha para limpar, chegava à noite, a criançada bagunçava tudo. Aí eu não, vou então focar em outras. Mas tem vários pontos a melhorar, porque não é só criança e empreendedorismo. Tem a questão de saúde, tem a questão da prática de atividade física, que eu não consegui ajustar. Então, não existe perfeição. Tem muita coisa, né? Parte intelectual, estudar, ler um livro, a parte espiritual, né? Seja como for. Tem muitas coisas que a gente acaba tendo que equilibrar os pratinhos e em alguns momentos da vida... Você vai ter que dar prioridades, Pra né? alguns, Você vai né? ter que definir prioridades para algumas coisas, porque senão é aquela famosa frase, né? Como você consegue fazer tudo? Mal feito. Mal feito. Mal feito. Faz tudo de qualquer jeito, eu consigo fazer tudo, né? Agora, se você quiser fazer bem feito ali, com o máximo de perfeição possível, você tem que dar prioridade para Tem que escolher algumas coisas, né? Sim. Com a gente também não é muito diferente, viu? E aí, então, legal. Então você já tem uma forma de trabalhar, de se organizar, parece que está bem estruturado. E como é que tá, como é a constituição da Vitae hoje? Como é que você está nesse momento, em termos de espaço, tamanho, profissionais? Conta pra gente como que é a Vitae hoje. A gente já viu como que era a Vitae lá no começo, no embrião, né? Quando ela ainda nem existia, com você lá numa salinha. Como é que ela nasceu, falou um pouco do crescimento dela, falou que você teve que desacelerar um pouco para poder se reencontrar, se organizar. E hoje, como é que tá a Vitae? Nossa, eu falo que eu tô assim num ambiente perfeito, que eu não imaginava. Quando eu comecei na estética, que eu comecei a empreender, era o meu sonho ter uma clínica grande, era o meu sonho ter uma equipe grande, vários pacientes, aquele converseiro na recepção. Talvez mais unidades, né? Já cheguei a pensar nisso, já tive a oportunidade. E depois da maternidade eu comecei a desacelerar, e aí hoje o meu foco é diferente. Hoje, é claro que tem muita coisa para mudar, tá? Muita coisa que eu quero parar e moldar melhor. Mas hoje eu tenho uma clínica que tem 3 salas, que na teoria seria uma minha e as outras das 2 meninas, né? A gente tem um intervalo bom entre uma paciente e outra. É isso que eu falo, um intervalo bom é que quando eu estive no meu ápice do atendimento, se a cliente não saísse no horário, atrasava tudo. Porque, assim, eu não tinha mais onde encaixar as pacientes. Então, começou a ficar um negócio também engessado. Você vai fazer seu atendimento, depois você sai. E depois, até desse foco da mãe, né? Muitas querendo conversar. Então, eu senti essa necessidade. E, às vezes, ter que parar o atendimento para amamentar, enfim.
eu aumentei um pouco esse espaço e consegui, né? Depois de algum tempo, então consegui também esse respiro entre um atendimento e outro. Consegui comprar mais equipamentos, né? Quem é da área e sabe o quanto é o investimento alto, então eu fico muito, muito feliz e agradecida a Deus por isso. Isso eu conquistei, muitos desses equipamentos eu conquistei depois da maternidade, né? Então, por isso eu sou muito grata. E hoje eu não mudaria nada no sentido de espaço. Eu estou muito feliz onde a gente está, um lugar seguro, um lugar muito aconchegante. Tô com uma equipe muito boa, muito parecida comigo, né? Até no jeito assim de falar, de conversar, muito paciente. A gente não tem problema de discussão, nem com paciente, nenhuma com a outra. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de mudar em relação a detalhes, mas coisas de atendimento, de funcionárias, não tenho o que falar. Legal. E importante, né, essa cultura que você passou para as esteticistas, né, que aí agora você realmente meio que a Vitai já anda com as próprias pernas, né? Você tá lá ainda, você faz o planejamento, mas você não precisa estar diretamente no atendimento aos clientes, né? Sim, Então, na parte de atendimento, agora vou ser muito aberta aqui. Na parte de atendimento, flui muito bem. Eu não preciso mais falar como que as esteticistas vão atender, elas já sabem. Às vezes eu nem preciso montar o protocolo, elas já sabem o que tem que fazer. Mas a questão administrativa, a questão de vendas, ainda é comigo, principalmente a questão de venda. Se eu fico um mês sem ir na clínica, por exemplo, é um mês de venda baixa ou nada. Então, o foco delas, isso até foi algo que eu, na verdade, acabei condicionando. O foco é no atendimento. mas na questão que eu digo assim, de você realmente focar justamente nesses outros Ah, pontos da sim, clínica, sim, entendeu? sim. Porque hoje você não fica ali atendendo, não sei, Atendendo, cada sessão isso. demora, sei lá, em torno de 30, 40 minutos até uma hora, não Uma sei. hora é. E você não fica mais esse tempo justamente porque você conseguiu passar essa É, cultura para as isso. esteticistas e você consegue focar justamente nesses outros pontos que também Sim, são importantes para o sim. empreendedorismo, né? Não tenho mais a necessidade de falar o que tem que ser feito, elas já sabem. Uhum. Legal. Não, e aí é interessante também que quando você trabalha com uma coisa, como a gente falou no começo aqui, que é uma área em que você cuida do bem-estar de outras pessoas. E aí você fala assim, olha, mas tem coisas que eu não tô conseguindo focar nesse momento porque eu tô, obviamente, focando em outras, né? Mas pro teu bem-estar, o que que você faz hoje? Pra você. Que você faz, você fala assim, esse aqui é uma coisa que eu tiro pra mim, que é o meu espaço, é o meu momento. O que que você faz pra você? Então é algo que eu preciso melhorar. Por isso que até, ó, algo que eu gosto muito, não sei se chega a ser um hobby, mas eu adoro ouvir música. Então, pelo menos aí 1 hora do meu dia eu coloco o meu fone e eu fico ouvindo música. Posso estar fazendo outras coisas, não preciso estar lá parado ouvindo, mas é algo que eu gosto muito. Gostaria que fosse treinar, mas eu ia estar mentindo, né? Queria ser aquela pessoa, nossa, eu tenho que treinar para desestressar. Não consegui. E olha que eu já treino há muitos anos, mas sempre vou arrastada. Então, hoje, o que eu faço para o meu bem-estar é essa questão da música. Gosto de tudo, não tem nenhuma música específica, mas eu preciso pôr o meu fone, tem que ser com fone, e ficar lá no mergulhada na música. Não é todo mundo que é o Rodrigo. O Rodrigo, Ok. fenômeno aí dos treinos aí, Dos Ah, você gosta de esportes, dos treinar? esportes em treinos. geral. Então, Eu, Nossa, é nunca verdade. consegui. eu acho importante para esse tipo de coisa também pensando nessa questão de fazer uma atividade física, é encontrar alguma coisa que você realmente tenha prazer, né? Eu também, poxa vida, tentei fazer musculação diversas vezes, não é uma coisa que eu consigo segurar muito tempo. Eu começo a treinar, acho que o meu recorde foi 1 ano, mas isso há Há anos anos atrás. atrás. Depois, agora o novo recorde é quando eu faço 3 meses, tá nos dias de eu sumir da academia, não fico muito tempo. Eu gosto de jiu-jitsu, que é uma coisa que eu faço já
sei lá, 15 anos da minha No vida. meu caso, eu gosto muito de esportes, vários esportes. Então eu vi que a musculação, a academia, é algo que eu consigo treinar e ter mais performance no esporte. Então, por exemplo, eu faço natação. Então eu vi que a academia melhora a minha performance na natação. Então eu concilio os dois. Então Uhum. eu vou pra academia justamente por conta disso, desse bem-estar e para melhorar a performance na Uhum, natação. uhum. E aí, de quebra, você tem outros benefícios Outros que a própria benefícios. academia já te dá, né? A Sim, musculação te sim. dá. Uhum. Então, de repente, é realmente encontrar alguma coisa que te faça bem, não simplesmente pelo esporte, que nem no caso do Rodrigo. Ele gosta muito da natação. Você não faz natação porque você quer ficar com o shape. Você faz natação Não. porque você gosta de estar na água nadando. Uhum. Você gosta de competir, sente prazer em competir. Então, encontrou uma coisa que dá vontade Uma de estar lá, sensação né? Eu boa de quero estar lá. bem-estar, é. Então, acho que isso é essencial pra encontrar alguma coisa assim. Mas música é bem legal. Música é bom também. É algo que ninguém, acho que vocês não imaginavam que ia falar isso, né? Não, não Mas sei, eu sou meio suspeito pra falar. Eu tenho um É. envolvimento grande com a música aí. Sou meio suspeito. Mas legal que você tem uma coisa assim. Agora, pensando em futuro. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas queria provocar um pouco mais nesse sentido. Porque se fosse, olha, eu já tive uma clínica que era maior em tamanho, reduzir, enxugar para ela caber dentro da minha realidade, dentro de tudo que eu considero como prioridade. Então, eu tenho agora 3 filhos. Então, eu preciso dar uma atenção aqui e eu preciso estar me organizado de uma forma que eu consiga fazer tudo isso. E você falou que hoje você está caminhando para um futuro aí que talvez seja se tornar referência em uma área específica. Você pensa em abrir novas unidades ou, quem sabe, franquia, alguma coisa do tipo? Ou nesse, não é é, um. Desculpa, perdão. imagina, não é o meu, nesse momento não. Eu já tive, inclusive, nesses últimos anos, várias oportunidades de abrir em outras cidades aqui próximo. Já tive a oportunidade de trabalhar com médicos, no caso, o pós-operatório em São Paulo. Mas não se encaixa na minha realidade de hoje. Então eu tenho essa preocupação. É claro, eu sou muita emoção, muito mais emoção do que razão, né? É, mas hoje, mesmo sendo mais emoção do que razão, eu ainda acho que se eu aumentasse a clínica, se eu tivesse outras unidades, eu ia fugir daquele meu foco, que era de acolhimento, né? O meu acolhimento, não das funcionárias. Eu sei que elas acolhem muito bem, mas eu não ia conseguir acolher do jeito que eu gostaria. Então, eu ia voltar para o que aconteceu há alguns anos atrás. Quem é essa paciente? O que ela está fazendo aqui? Como que está o resultado dela? Né? Como que está o andamento do tratamento? Então, não. Então, nesse momento, não é meu foco. Pode ser que daqui a alguns anos eu volte aqui e fale, então, agora eu tô com 3 unidades, ou eu pretendo, sim, mas hoje não. Então, na verdade, hoje a ideia, quando você fala assim, eu gostaria de ter um atendimento talvez com um médico, alguém específico, por conta dessa especialização com as gestantes, com o pós-parto aí, é dentro dessa realidade que você tem hoje. Isso mesmo, isso mesmo. Outros profissionais, dentro da Agregando. clínica, isso que eu estou hoje. Ou não necessariamente precisa atender lá dentro, né? Mas a gente ter ali atender ali em sinergia médica, saber o que eu posso fazer. Eu falar, doutora, o doutor tal, faz isso, 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 e aí a gente ia atender em união. Um fisioterapeuta pélvico também, né? Então a gente ia atender ali, é como se fosse um só. E hoje existe isso? Eu pergunto porque no começo você falou assim, olha, às vezes o tratamento para acne tem que ser com um médico. Precisa ir lá e tomar um medicamento. Em alguns casos, não. Numa clínica estética resolveria. E provavelmente, se você tem a união dos dois, se é um caso mais complexo, que você vai ter a medicação e mais um tratamento estético, provavelmente você deve conseguir um resultado melhor, mais rápido e tal.
Provavelmente deve ser alguma coisa assim, imagino eu. Mas existe essa união entre esteticista e o médico dermato? Ah, existe, existe. É que o médico, assim como nós temos que ter confiança no médico, o médico também, né? Existem amigas esteticistas que se apresentaram para os médicos e apresentaram o trabalho delas, e aí sim eles fizeram essa parceria. No meu caso, eu nunca fiz isso. Então foram pacientes que vieram, fizeram um tratamento. E aí voltaram no médico, né? Ah, o médico passou uma medicação. E aí ele falou: ó, você vai fazer limpeza de pele em algum lugar. E aí elas vieram, fizeram com a gente. E aí, quando voltou, o médico falou: caramba, nossa, como ficou legal. E aí ele começar a indicar. Então a gente tem aí vários médicos que fazem essa indicação porque gostaram do E sem resultado, conhecer. sem conhecer. Pessoalmente, no caso, assim, digo, sem ter esse vínculo da amizade, da Isso, proximidade. não. E agora que a gente está num prédio comercial, né, há 2 anos, mais ainda. Porque lá tem muitos médicos. E aí acaba que lá tem um ginecologista que a grande maioria das nossas pacientes vai lá e vice-versa. Então, sem conhecer, eu o vi há um tempo atrás no elevador. Aí eu falei: ah, o senhor é o doutor tal que todo mundo fala. Aí ele: e você que é a Caterine? E só a gente indicando assim, porque gostou do trabalho dele, né? E vice-versa. Essa questão dessa união do dermatologista com a estética, sei lá, na minha cabeça parece que faz um pouco mais de sentido, mas o que você estava comentando é de ter uma união da estética ali pós-gestacional e durante e pré com o ginecologista, por exemplo. Eu gostaria que lá fosse um tratamento mais humanizado, né? De gestantes e o pós-gestacional também. O de gestante eu já vi, né? Já conheci algumas clínicas que engloba basicamente o que eu imagino que eu sonho. Mas para pós-gestacional, não. Então, para pós-gestacional, eu não conheço nenhuma clínica que foque nessa área. E quando a gente fala de mães, é que a gente fala ali de alteração. Por que eu queria os profissionais? Porque a gente não tem só alteração estética. A gente tem alteração do assoalho pélvico. Tem muita mulher que tem incontinência urinária. Tem muita mulher que tem alteração hormonal bem severa. Por isso que eu falo de agregar vários profissionais. É porque, é claro, eu não posso, né, e não tenho conhecimento de tudo isso. Então, cada profissional na sua área, mas ali dentro de um único espaço. Ah, legal. De certa forma, informal, isso meio que tá acontecendo de forma natural hoje para algumas coisas, né? Você comentou do ginecologista que tá dentro do prédio que acaba indicando pessoas para lá e vice-versa. Vocês também Sim, fazem o mesmo com ele. sim, aham. Mas provavelmente uma pessoa que tá lá, uma gestante, que tá precisando de alguma questão da estética, ele acaba mandando para vocês e vice-versa, né? Sim. Então, acho que tá meio no caminho aí. Eu acho que vocês precisam só se sentar numa mesa de negociação, né? E Quem sabe? alinhar. Aham. E qual o conselho que você deixa aí para quem tá começando a querer empreender nessa área ou em outra? Uma mulher que agora tá te ouvindo aí, que eu falo uma mulher porque pra gente homem falar pra uma mulher, ah, vai empreender e tal, mas a gente tem uma realidade e que muitas vezes não é a mesma realidade da mulher, né? Não dá pra gente querer se colocar e vice-versa, né? Cada um tem as suas dificuldades, a sua vida, mas pra quem tá te ouvindo agora, que você diria pra ela assim, ó, você que tá querendo e tá aí com medo de começar, de iniciar, tem alguma coisa ainda travando? Olha, como eu falei pra vocês, eu sou mais emoção do que razão. Então eu sempre falo vai. É claro que faz ali o mínimo do planejamento. Não espere ter muito dinheiro para começar, porque isso a gente nunca tem, né? É, é, Coloca ali na ponta do papel o que dá para fazer, né? Claro, não dá para começar gigante. Começa com o que dá e vai. E ali, quando você inicia, que você vai saber mesmo até onde você pode chegar, isso a curto, a médio, a longo prazo. Mas se você não começar, não tem como saber.
Eu sempre falo que se Deus coloca esse desejo no coração de empreender ou de qualquer outra coisa, é só dar o primeiro passo. E vai. Eu posso dar conselhos, vocês podem falar, ó, eu fiz dessa forma, mas ainda vai ser insuficiente. É só vivenciando, vivendo mesmo, para saber o que é o empreendedorismo e para saber quais os próximos passos pode dar. Então, eu tinha esse medo, né? Quando eu vim para Suzano, eu vim quase sem equipamento nenhum e tinha clínica gigante aqui que bombava. Eu vou chegar aqui sem nada. Lá em São Paulo também tinha, mas eu não conhecia. Então era mais fácil, né? Eu não conheço, então Os olhos não aqui veem, eu já né? sabia. Aqui. E foi assim, maravilhoso. Mais do que. E Deus já tinha colocado no meu coração de vir para Suzano e eu não queria com medo. E aí foi maravilhoso quando eu vim para cá. Então, única coisa assim que eu falo para quem quer empreender é vai. Se não der certo ou se não der certo daquele jeito que você fez, faz diferente e tá tudo certo. Se eu falar para você que deu certo tudo que eu fiz, não deu. Tem muitas coisas que eu tentei colocar na clínica ou na minha vida que não deram certo. Então eu replanejei e fiz de uma forma diferente. E tenho muito ainda para replanejar, para mudar, para crescer. E isso não é só empreender, isso é viver. Muito bom. Bom conselho. Legal. Obrigado. Obrigado, Caterine, pela sua participação, por Eu dividir um que pouco da tua história aqui com a gente. A gente sabe que o tempo ele é um pouco curto, às vezes não dá para contar com riqueza de detalhes Uhum, e tudo que você passou para chegar até onde você chegou, sim, mas pelo menos para ter dá para dar uma ideia para as pessoas de um pouco da tua história, de quais são suas ambições para o futuro e como tem funcionado aí a Vitae, né? Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, já clica aí, se inscrever, clica no sininho para você não perder nossas atualizações e deixa um comentário aí sobre o que você achou, sobre se você descobriu alguma coisa nova aqui hoje e a gente vai responder com muito carinho, tá bom? Obrigado, Caterine. muito Amigão. obrigada. Até o próximo episódio de Carta Branca Podcast.